Tem café aí? Oi. Bom dia, bom dia. Vou dar um K de curtida. Obrigado. Capítulo 10 de Juízes. E depois de Abimeleque se levantou para livrar a Israel Tola, filho de Puá, filho de Dodô, homem de Sacar, e habitava em Sami, na montanha de Efraim, e julgou a Israel 23 anos, e morreu, e foi sepultado em Sami. E depois dele se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos, e tinha este 30 filhos que cavalgavam sobre 30 jumentos, e tinham 30 cidades, a que chamaram Ravote Jair, até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E morreu Jair, e foi sepultado em Camon. Então tornaram os filhos de Israel a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins e a Astarote, e aos deuses da Síria, e os deuses de Sidom, e os deuses de Moabe, e os deuses dos filhos de Amon, e aos deuses dos filisteus, e deixaram o Senhor, e não serviram. E a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e vendeu em mão dos filisteus e em mão dos filhos de Amon. E naquele mesmo ano oprimiram e vexaram aos filhos de Israel. 18 anos oprimiram todos os filhos de Israel, que estavam da além do Jordão, na terra dos amorreus, que está em Gileade. Até os filhos de Amon passaram o Jordão, para pelejar também contra Judá e contra Benjamim, e contra a casa de Efraim, de maneira que Israel ficou muito angustiado. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, dizendo: Contra ti havemos pecado, porque deixamos o nosso Deus e servimos aos Baalins. Porém o Senhor disse aos filhos de Israel: Porventura, dos egípcios e dos amorreus, e dos filhos de Amon, e dos filisteus, e dos sidônios, e dos amalequitas, e dos maonitas, que vos oprimiam, quando a mim clamaste, não vos livrei eu então da sua mão? Contudo, vocês me deixam a mim e servam a outros deuses, pelo que não vos livrarei mais. Andai e clamai aos deuses que escolhestes, que vos livrem eles no tempo do vosso desespero. Mas os filhos de Israel disseram ao Senhor: Pecamos, faze-nos conforme tudo quanto te parecer bem aos teus olhos. Tão somente te rogamos que nos livre neste dia. E tiraram os deuses alheios do meio de si, e serviram ao Senhor. Então se angustiou a sua alma por causa da desgraça de Israel. E os filhos de Amon se convocaram e se puseram em campo de Gileade. E também os de Israel se congregaram e se puseram em campo em Mispa. Então o povo, os príncipes de Gileade, disseram uns aos outros: Quem será o varão que começará a pelejar contra os filhos de Amon? Ele será por cabeça de todos os moradores de Gileade. Isso aqui é o livro de Juízes, né? Não é a primeira vez, nem a última vez que o povo de Israel se desvia de Deus, nessa leitura do capítulo 10. E chega no momento que o próprio Deus fala: eu não vou mais livrar vocês. Eu não vou mais livrar vocês. Todas as vezes eu livro vocês, e todas as vezes vocês se curvam a outros deuses. Todas as vezes que vocês estão bons, todas as vezes que vocês estão tranquilos, vocês se voltam e adoram outras coisas. Todas as vezes que o tempo de paz está na casa de vocês, vocês começam a se levantar e adoram outra coisa que não sou eu. Então eu não vou mais ajudar vocês. É o que Deus está falando para o povo. E o povo começa a se humilhar, começa a invocar o nome do Senhor, começa a pedir, e Deus tem misericórdia do povo novamente.
Só que tem uma coisa muito interessante que Deus fala para o povo aqui. Deus fala assim: vocês se voltam para Baalins, vocês se voltam para outras coisas, pois então que essas coisas livrem vocês do tempo de desespero. E é muito importante a gente fazer uma pergunta. A quem que nós estamos levando a nossa adoração nos dias de hoje? Quem que a gente pede ajuda no tempo da angústia? A quem que a gente está dobrando os joelhos no momento de precisão? Aonde é que está a nossa esperança? Não é verdade? O povo desesperado, se dobrando para Deus, invocando o nome do Senhor, mas no tempo bom o povo estava adorando outros deuses. E outra coisa interessante aqui é que quando o povo decide adorar a Deus de coração, mesmo tendo recebido uma palavra negativa de Deus, o povo tira todas as estátuas do meio deles. Obrigado, Raniele. O povo se livra de todos os Baalins, o povo se livra de todas aquelas estátuas, de todas aquelas coisas, e aí começa a buscar o Senhor. Está na hora de nós matarmos os deuses pagãos que se levantaram nos nossos corações, pessoal. Está na hora de nós apartar de nós tudo que nos afasta de Deus. Está na hora de nós tirar do nosso meio tudo que nos impede de conseguir o favor imerecido de Deus. Esse povo aqui não está só invocando o nome do Senhor. Eles estão arrependidos e eles começam a mostrar para Deus que eles mudaram. Mesmo tendo recebido uma resposta negativa do Senhor. Porque Deus ele não quer choro, Deus quer atitude. Então o povo fala, nós pecamos contra ti. Mas agora nós vamos afastar do nosso meio as estátuas dos deuses pagãos. Nós vamos afastar do nosso meio a causa da tua ira, Senhor. Mesmo que a palavra pareça ser negativa, mesmo que Deus pareça não te dar uma palavra que agrade o seu coração. Por quê? Porque Deus ele responde conforme nossas atitudes. O povo está invocando o nome do Senhor, mas os ídolos ainda estão no meio do povo. Tem muitas pessoas hoje que adoram a Deus, mas adoram outras coisas. Invocam o nome do Senhor, mas participam de terreiros. Dizem que confiam plenamente do Senhor, mas andam com a arma no canto da cintura. Falam que só o Senhor é sua proteção, mas colocam a peixeira entre suas calças. E esperam que Deus haja nas suas vidas com favor. Esperam que Deus se amostre no meio deles e lhes proteja das adversidades. Não é assim que funciona. Para adorar o nome do Senhor com sinceridade, para alcançar do Senhor uma atitude boa de Deus, mesmo que a resposta tenha sido negativa, é necessário limpar o mal que está no nosso meio. Tá entendendo? E o mal que estava no meio daquele povo era as estatuetas de deuses pagãos. Tem pessoas que falam, eu amo Deus, eu adoro Deus, mas não conseguem se esforçar nem um pouco por Deus. Não conseguem matar seus velhos hábitos, seus costumes. Eu amo Deus, mas eu não consigo ficar sem ver um vídeo pornográfico. Eu amo Deus, mas eu não consigo ficar sem trair. Eu amo Deus, mas eu não consigo ficar sem roubar. Eu amo Deus, mas eu não consigo ficar sem mentir. Eu amo Deus, mas eu não consigo ficar sem fuxicar na porta da casa dos outros. Eu amo Deus, mas eu não consigo ficar sem tentar derrubar o tapete de alguém, puxar alguém pelos pés. Não há mudança, não tem um comportamento de fato de mudança, não há um interesse. E as pessoas acham que Deus vai simplesmente mudar suas vidas e não é assim que funciona. Deus não liga para o povo, porque o povo não liga para Deus. A partir da hora que o povo pega as estatuetas e jogam as estatuetas fora e fala, ó, nós vamos te mostrar que nós de fato te amamos. Vamos se livrar dos nossos ídolos. Vamos se livrar do motivo da vergonha. Vamos se livrar do motivo de estarmos afastados de ti. Se existe um motivo para estarmos afastados de ti, o motivo são esses ídolos. Se existe um motivo de estarmos afastados de ti, o motivo são essas coisas aqui. Esses deuses falsos que nós levantamos.
O motivo é que nós dobramos nossos joelhos perante Astarote e Baal. Esse é o motivo. Deus nos deu uma resposta negativa, mas é porque nós não mudamos. Nós estamos apenas com medo da guerra, porque os nossos inimigos estão na porta. Mas vamos mostrar para Deus que de fato nós mudamos e que nós se importamos com Ele e que nós queremos a sua aceitação. Porque se não fizermos isso, de fato seremos todos consumados. E eles começaram a pegar as estatuetas e começaram a se livrar das estatuetas e começaram a destruir o paganismo no meio deles próprios. E aí Deus viu mudança. Então assim, pessoal, repita para você mesmo. Não importa a resposta que eu recebi de Deus, eu vou mudar para conseguir o seu favor. Porque tem muitas pessoas que dobram os joelhos e pedem para Deus coisas que nunca vai aparecer. Não vai acontecer. Por que não vai acontecer? Porque não há mudança. A resposta de Deus sempre vai ser negativa para essas pessoas, porque não tem mudança. Ai, Senhor, não estou conseguindo nada, mas você não está mudando. Não está buscando aceitação. Palavras não servem para nada, essa é a verdade. Palavras sem atitude não servem para nada. Então o povo está chorando, Senhor, ai Deus, ai não sei o quê. E os ídolos estavam no meio deles. Tá entendendo? Ah, eu não consigo ajudar ninguém à minha volta, mas consegue juntar dinheiro para ir para um show. Ah, eu posso perder tudo, mas eu não perco esse show. Ah, eu não consigo não sei o que para nada, mas consegue para ir ver aquele artista famoso lá que você tanto gosta. Os ídolos não são mais só de estátua, pessoal. Não são só mais de madeira. Os ídolos nas nossas vidas, eles andam, eles respiram. Ah, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não tenho tempo, eu não consigo. Mas consegue ler 50 tons de cinza todinho. Não é verdade? Ah, eu não tenho tempo para ir na igreja ouvir a palavra do Senhor, mas tem tempo para ficar todo dia assistindo o Big Brother Brasil. Mas no momento de dificuldade é, ai Deus, me salva. Sacou? Ai Senhor, muda a minha vida. E Deus fala, não vou fazer isso. A resposta que o povo recebeu não foi uma resposta favorável. E muitas das vezes você não vai ouvir resposta favorável de Deus, porque as suas ações não são favoráveis com Ele. E provavelmente você ouça de Deus um belo não, um não gigantesco. Não. Senhor, muda minha vida, não. Senhor, me abençoa, não. Senhor, faz com que minha casa seja boa, não. Por que não? Porque você só está pedindo. Ninguém gosta de ajudar pessoas que só pedem. É difícil. A gente tem que ver merecimento. Tá entendendo? A pessoa chega pra ti e pede. Pede dinheiro. Ah, é pra comprar comida. Você vai ver, a pessoa tá usando droga. Pede tua ajuda. Ah, na hora que você tá precisando de ajuda, a pessoa não tá lá. Te pede um favor, você faz, na hora de reconhecer, reconhece outra pessoa que nem ajudou ela no momento de dificuldade, mas tu não reconhece. E Deus tem que ficar ajudando o povo que não reconhece ele. Um povo que só sabe pedir. Um povo dependente. Na hora de ser salvo, é Deus pra cá, Deus pra lá. Na hora da tranquilidade, que é a hora da adoração e do agradecimento, Deus não existe. É um Deus de boca. Ah, eu amo Deus. Ama a Deus, mas as suas atitudes não condizem. Porque falar que ama a Deus é muito fácil. Tem pessoas que colocam no carro roubado assim, ó. Foi Deus que me deu. Foi Deus que deu. Às vezes comprou o carro se prostituindo e foi Deus que deu. É? A gente tá passando por um caso que tá acontecendo no Brasil aí, um escândalo que teve aí de um morador de rua com a mulher. E tá todo mundo falando, ai, Deus abençoou o rapaz. Deus abençoou. Aí Deus fez o cara pegar a mulher do outro pra dar fama pra ele. Foi Deus que deu. Entendeu? Ai, que Deus te abençoe cada dia mais, como já tem te abençoado. Deus. Nos momentos de dificuldade, pessoal, não adianta invocar o nome do Senhor. Se não tá com Deus no bem bom,
Se não foi grato, não adianta. Deus não é teu escravo. Deus não é teu funcionário pessoal. Ai, Deus. O povo tá aqui, Deus, Deus, Deus e Deus. Ah, eu não vou escutar vocês. Tá entendendo? Então é necessário a gente matando os ídolos no nosso meio. A gente vai matando o paganismo, a adoração. E eu não tô falando adoração de estatuetas, não. Eu tô falando de adoração, tudo que nos afasta de Deus. E o que nos afasta de Deus é tudo mesmo. Tudo. Tá entendendo? Tem pessoas que não conseguem nem fritar um ovo e misturar com farinha para dar para um morador de rua que tá batendo na sua porta. Mas vendem um bujão de gás para ir pro show da Anitta. E aí? Onde é que tá teu Deus? Durante a madrugada, usando vários tipos de droga, fazendo vários tipos de coisa. No outro dia, amanhece com a cabeça doente de ressaca. Ai, Deus, tira essa dor de mim. Deus. E aqui tá um exemplo de um povo que fazia exatamente os mesmos costumes que são feitos hoje. É Deus pra cá e Deus pra lá. Ai, Deus, aparece, me salva, Deus, tô precisando. E quando você não precisa, onde é que tá Deus? E quando você tá tranquilo, num tempo de paz, cadê Deus? Não é verdade? Então vamos aprender mais isso. Deus não é o seu funcionário. Deus não é o seu empregado pessoal. Deus não vai estar com você para tudo. Se você não estiver com Deus para tudo, Deus não vai estar com você para tudo. Entendeu? Porque quem é fiel no pouco é fiel no muito. Se está com Deus no sofrimento, vai estar com Deus na alegria. Agora, se está com Deus no sofrimento e na alegria esquece de Deus, com toda certeza, Deus pode fazer o sofrimento voltar. E agora nós vamos entrar para outro juiz de Israel, Jefté. Capítulo 11. Os anciões da cidade falam assim, ó, o homem que se levantar e que tomar a atitude de nos salvar dos nossos inimigos será considerado líder e cabeça da cidade. Quem será o varão que começará a peleja contra os filhos de Amon? Em toda geração é necessário alguém para se levantar contra as imundícias que uma geração já está proferindo, que a geração já está anunciando. Em toda geração tem alguém destacado. E vários nomes entram para a história. Mahatma Buda, Gandhi, entendeu? A gente vê Malcolm X. A gente vê vários outros nomes que batalharam no seu próprio tempo contra as coisas que acharam errado. E essas pessoas merecem destaque, porque nós temos vários direitos hoje que foram conseguidos com o suor de pessoas que vieram antes de nós. E aqui eles estão falando, quem será o varão que começará a peleja? Deus só quer que alguém inicie a guerra. E no capítulo 11 entra a história de Jefté. Era então Jefté, o gileadita, valente e valoroso, porém filho de uma prostituta. Mas Gileade gerou a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. E sendo os filhos desta mulher já grandes, repeliram a Jefté e lhe disseram, não herdará na casa de nosso pai, porque tu é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu diante de seus irmãos e habitou na terra de Tobi. E homens levianos se ajuntaram com Jefté e saíram com ele. E aconteceu que depois de alguns dias os filhos de Amon pelejaram contra Israel. Aconteceu, pois, que como os filhos de Amon pelejassem contra Israel, foram os anciões de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi, e disseram a Jefté, vem, e sê tu a nossa cabeça, para que combata contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade, porventura não me aborreceram vocês, e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que, pois, agora viestes a mim quando estais em desespero? E disseram os anciões de Gileade a Jefté, por isso mesmo viemos a ti. Esse aqui é Jefté, pessoal. Aprenda uma coisa. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Jefté foi expulso da casa do seu pai, porque o seu pai teve filho com outra mulher que não era a mãe daqueles rapazes. Não era um fruto de um relacionamento, de um casamento. Jefté era um bastardo. Ele era conhecido como filho da meretriz.
E o povo expulsou Jefté da presença para que Jefté não recebesse parte junto com eles da herança de Gileade. Jefté foi humilhado. Jefté foi cuspido pelo seu próprio povo. E Jefté foi afastado da sua casa. Mas surgiu uma oportunidade. Salve bem. No momento de desespero, o povo vai atrás de quem? De Jefté. No momento de agonia, o povo vai atrás de Jefté. E tem muitas pessoas que perdem oportunidades magníficas porque são pessoas orgulhosas. Tem gente que estuda porque estuda para conseguir passar um determinado concurso. Quando a oportunidade bate, a pessoa fala, agora eu não quero mais. Não quiseram me aceitar antes. Tem pessoas que lutam para conseguir uma posição melhor na empresa. E aí vê meio mundo de gente sendo levantada para aquela posição, as pessoas não conseguem, e aí sobra para ela. E as pessoas falam, agora eu não quero mais. Por quê? Porque não foi o escolhido de primeiro. Porque é egoísta, porque queria ser exclusivo, queria que a pessoa chegasse logo nele e falasse, vai ser tu e é tu mesmo. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Eu posso falar para vocês uma coisa, o povo de Israel estava desesperado, mas Jefté precisava mais daquilo do que os anciões. Tá entendendo? Então, às vezes, você precisa mais daquele cargo do que o seu gerente que está querendo te dar, o seu patrão. Às vezes, você precisa mais da oportunidade daquela pessoa que te humilhou do que aquela pessoa. Às vezes, aquela pessoa está na posição de te ajudar e mesmo ela tendo te humilhado antes, ela quer te ajudar agora e o orgulho não vai deixar você ser ajudado. Existem pessoas que não entendem que, apesar de ter sido humilhado, eles precisam da ajuda daquela pessoa. E o orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Jefté poderia ter vivido o resto da sua vida sendo conhecido como filho da meretriz. Ele poderia ter sido afastado do meio do seu povo. As pessoas poderiam zombar dele no futuro e dizer assim, teve uma oportunidade enorme, mas rejeitou. Tem muita gente passando fome por causa do orgulho. Entendam só, às vezes você não está em posição de não se sentir humilhado. Tá entendendo? Às vezes você não está em posição de dizer não. Às vezes você não está em posição de sair por cima. Porque quando a oportunidade vem, não importa. Se não for uma oportunidade que vai contra os princípios de Deus, é uma coisa que vai te alavancar, reconheça. Porque tem muitas pessoas que nos ofendem, nos pisam, mas uma hora ou outra se sentem arrependidas, se aproximam de nós e podem nos dar a melhor oportunidade das nossas vidas. Não é verdade? E o orgulho impede que as pessoas consigam essas oportunidades. Às vezes chega numa empresa assim, cara, não vai dar para te demitir, tá cheio aqui, nós não precisamos mais de ti. Aí depois o cara liga, oi, tu ainda tá querendo a vaga? Eu não tô não, porque não me quis na hora, e não sei o que, mas... Bacana, ok. Quem que perdeu? Você, não foi? Tá entendendo? Então entendam só, o orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Por isso que Jesus Cristo ensinou, se sujeitai às injustiças do mundo. Jefté estava sendo injustiçado, mas Jefté não retruca contra o povo que estava ali injustiçando. Quando surge a oportunidade, Jefté fala, vocês estão vindo atrás de mim porque vocês estão desesperados. E eles falam, verdade, Jefté, nós estamos desesperados, mas tu que é conhecido como filho da meretriz. E aí? Nós estamos te dando a oportunidade de ser o líder dessa nação, de ser o cabeça, porque os teus irmãos não se encontram. É a oportunidade que vai mudar a tua vida e as nossas vidas se tu for bem-aventurado. Foi o que Jefté fez. Jefté aceitou. Tá entendendo? Então assim, reconheçam, pessoal, que às vezes a gente não tá em posição de dizer não. Às vezes é melhor engolir o orgulho. O orgulho não leva ninguém a lugar nenhum. Se Naamã tivesse sido orgulhoso,
Quer dizer, mais orgulhoso do que foi, que Naamã foi muito orgulhoso, cara. Se Naamã tivesse sido mais orgulhoso ainda, cara. Salve, Meirinha, valeu. Se Naamã tivesse sido mais orgulhoso ainda, Naamã não tinha descido no Rio Jordão. Olha o que Naamã fala, perdão. Naamã fala assim, ele me manda se jogar num rio imundo como o Jordão. O imundo ali não era o Rio Jordão, o imundo era Naamã que estava com lepra. Tá entendendo? E Jefté não tá na posição de dizer não. Ele precisa disso. Às vezes você quer que a pessoa te dê aquela oportunidade para você provar que você consegue. E a pessoa dá oportunidade para todo mundo, por quê? Porque tem gente que julga conforme a aparência mesmo. Tem pra onde correr. Olha para ti e acha que você é um incapaz. Esse cara aqui não consegue, brother. E aí, nós dá oportunidade para esse cara, ele tá aqui lutando faz tempo, nós levanta ele. Não, esse aí não. Levanta outro. E você continua ali, como um cão, esperando uma migalha do dono. E as outras pessoas que ocupam o lugar que é para ser teu, não conseguem fazer aquilo que só você vai conseguir fazer. E a oportunidade, às vezes, demora a aparecer. Tá entendendo? Mas quando aparecer, reconheça que você precisou dela, que você que queria ela. Que não é o seu patrão, que não é o seu amigo, que não é sua mãe, que não é seu irmão, que não é seu marido, que não é sua mulher. É você que precisava daquela oportunidade. Sacou? E você vai conseguir fazer aquilo que as outras pessoas não fizeram. Só Jefté vai conseguir salvar o povo nesse momento. Os seus irmãos podem até ter sido fruto de um relacionamento normal naquela época. E Jefté pode ter sido fruto de um pulo de cerca, né? Mas só Jefté vai conseguir fazer aquilo. Por quê? Porque Jefté é capaz. Tem muitas pessoas capazes, mas são orgulhosas. Então esperem as pessoas passar na sua frente. Esperem elas ocupar as posições que era para vocês ocuparem. Não sinta raiva, não sinta inveja, não fique enciumado. Mas quando as pessoas forem incapazes e aquela pessoa que você precisa reconhecer que seja a hora de te dar a oportunidade, não rejeite. Mostre para que você veio e mostre onde você quer chegar. Se não for errado, se não passar por cima de ninguém, se não afrontar o seu Deus, não seja orgulhoso. Porque o orgulho faz as pessoas perderem as melhores oportunidades da vida. Tá entendendo? Isso é em qualquer fase da vida. Até o seu vizinho que você vai lá, vizinho, me arruma a senha do Wi-Fi aí pra mim estudar aqui um pouco pra faculdade. Que nada, maluco. Aqui a gente paga internet aqui, tu não ajuda com nada. Vai trabalhar, vagabundo. Vai pagar tua própria internet. O vizinho é assim, bacana. Depois o vizinho chega lá, cara, me desculpa, eu tava estressado ontem, tá entendendo? A senha é essa aqui, agora eu não quero mais não. Você não só perde uma oportunidade, como perde um amigo. Entendeu? Porque as pessoas fazem coisas, mas depois as pessoas reconhecem o seu valor. Demoram, mas podem reconhecer. E elas podem dar oportunidade para qualquer um, mas decidem dar para você. Elas não precisam te dar oportunidade. Tem gente que não precisa te dar oportunidade. Sacou? Aquela mulherzinha lá que... que nada, tu é muito feio, não vou sair contigo não. Você tá doido? Tanto de cara pra me sair. Aí depois chega no cara, brother, desculpa, né? Bora lá, bora, nós saímos junto. Que nada, agora eu não quero mais não. E você morre de amor pela pessoa, e aí? Entendeu? E às vezes a pessoa só te julgou mal mesmo. Só olhou pra ti e viu um Jefté ali. Um Jefté. Quem é Jefté? Jefté é filho da meretriz. Não tem nem parte na herança do pai. Foi pra outra terra, anda com o mesmo de vagabundo. Esse é Jefté. Aí me diz com quem tu anda que eu te falo quem tu é. Jefté é vagabundo igual a todo mundo. Jefté tem conhecimento? Não tem. Jefté é um bom soldado? Não é. Por quê? Porque Jefté é filho da meretriz. E agora, cadê? Quem é que vai ajudar nós? Rapaz, tá todo mundo longe. Quem é que nós chama? Chama Jefté. Dá uma oportunidade pro cara. Bora ver do que ele é capaz. E aí, Jefté fala assim, vocês só estão me chamando porque vocês estão desesperados. Jefté, nós só estamos te chamando porque nós estamos desesperados. E aí? Se nós não tivéssemos desesperado, nós não tava te chamando. Mas a oportunidade está sendo dada. Tu vai querer ou não vai? Tá entendendo?
E aí continua. E disseram os anciões de Gileade e Jefté: O Senhor será testemunha entre nós, e assim o faremos, conforme a tua palavra. Assim Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e príncipe sobre si. E Jefté falou todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. A última opção, com certeza, Jefté era a última opção. E às vezes a gente vai ser a última opção de alguém mesmo, não tem pra onde correr, né? Mas é bom ser a última opção também. Depende, pessoal, né? Claro que aqui é um caso. Todo caso tem um caso, né? Aquela pessoa que fica com todo mundo e depois quer ficar com você, claro que você pode negar. Ah, não quero. Ah, sai pra lá. Isso é um caso, pessoal. Tá bom? Saibam discernir os casos. Tá entendendo? Aqui a gente tá falando de uma oportunidade que ia mudar a vida de Jefté e não mudar a vida das pessoas que estavam lhe pedindo. Tá entendendo? Então, assim, tem a ver com amor e tudo mais. Se você quiser considerar dessa maneira, aí é com você, né? Eu, particularmente, não ia querer, não, ser a última opção de alguém com relação a relacionamento, claro. Entendeu? Mas com relação a oportunidade de um emprego melhor, com relação a um concurso público, né? E chamou todo mundo lá. Eita, Romário, tu ficou lá em último, não vai dar não, pô. Eita, não sei o quê. Aí depois, eita, brother, surgiu uma oportunidade aqui, nós conseguimos te encaixar, tu vai querer? Não vou querer não. Não me chamaram antes, entendeu? Aí na faculdade, passa lá em último no Enem. Eita, brother, tu tá lá no rabo da fila, mas se acontecer... não, pode tirar meu nome daí. Não preciso disso não, entendeu? É nesses casos que a gente tá falando. Sacou? Então, teu nome tá último aqui na faculdade. Deixa aí meu nome, pô. Deixa aí, ó. Lembra de mim, ó. Qualquer coisa, viu? Se não der certo, eu tô aqui. Por quê? Porque essa oportunidade que as pessoas estão te dando não vai mudar a vida dessas pessoas, mas vai mudar a tua vida. A vida dos anciões ia continuar sendo a mesma. Claro que os anciões poderiam ser salvos por meio de Jefté. Mas se Jefté não quisesse, eles poderiam escolher outro. E quem ia salvar o povo era Deus. Sacou? Era Deus que ia estar no meio, porque foi Deus que teve misericórdia da nação. Se Jefté fosse chamado e Deus não quisesse salvar, todo mundo perdia a guerra. Então até aqui eu vejo que a única vida que mudou foi só a de Jefté mesmo. Que os anciões iam continuar tranquilos. Estavam desesperados, iam buscar outro homem, ia conversar com Deus em Mispa, esse outro homem que tomou o lugar de Jefté. Ia ser levantado como cabeça do povo, e Jefté, por onde passasse, ia falar: lá vem o filho da meretriz, o sem herança ali, ó. Perdeu a melhor oportunidade da vida. Por causa de quê? Por causa de orgulho. Sacou? Então cuidado com o seu orgulho, pô. Não importa se você é o cara mais inteligente do mundo. Tem pessoas que ocupam posições grandes, são derrubados, e aí ficam querendo ser o egoísta demais, o orgulhoso demais, passa fome. Eu ganhava 10 mil, eu não trabalho mais no emprego de 5 mil. Tudo bem, não quer trabalhar nesse emprego de 5 mil, não? Ok, vou dar pra outro. Aí você vai lá e consegue um de 1.400, igual todo mundo. Por quê? Porque a pessoa ainda fala: não, pô, ele ganhava 10 mil mesmo, o cara é bacana. Eu chamei ele pra ganhar 5, né? Eu não pago 5 pra ninguém, mas o cara é bacana, eu chamei ele. Falou que não trabalha por menos. Aí o cara: eita, é mesmo? Rapaz, porra, aqui na minha empresa eu também não quero não, que ninguém gosta de gente orgulhosa demais. Simples. O orgulho fecha portas. Como eu falei, Naamã cheio de lepra, não queria banhar no Rio Jordão, porque o Rio Jordão era imundo. Imundo era ele. E enviou Jefté mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo:
que há entre mim e ti, que vieram pelejar contra a minha terra. E disse o rei dos filhos de Amon aos mensageiros de Jefté: porquanto saindo Israel do Egito, tomou a minha terra desde Arnon até Jaboque, e ainda até o Jordão. Torna-me, pois agora em paz. Porém Jefté prosseguiu ainda a enviar mensageiros ao rei dos filhos de Amon, dizendo-lhes: assim Jefté disse. Prestem atenção como Jefté era o cara preparado para isso. Ele só não tinha oportunidade, mas preparo o Jefté tinha. Tá entendendo? Então assim, você pode não ter oportunidade, mas se prepare. Se prepare, porque quando a oportunidade vir, ninguém vai ser melhor que você para aquela ação, não. Jefté não era só um cara, Jefté era o cara. Sacou? O rei de Armon, ele fala assim: vocês tomaram minha terra. Só que ele tá falando com a pessoa errada. Jefté é perito na lei de Moisés. Jefté sabe toda a história. Não adianta mentir pra Jefté. Fosse qualquer outro ia falar: nós estamos mesmo, pois pega de volta. Jefté, ele tinha preparo. Jefté, ele andava com pessoas sem futuro. Jefté tinha sido filho de um relacionamento errado. Mas Jefté era preparado. Jefté estava pronto. Não tem essa de vocês tomaram minha terra. Obrigado, Edson. Ai, tomaram minha terra. Não. Estejam preparados para que ninguém vos engane. Para que as pessoas não vos comprem com palavras mentirosas. Olha o que Jefté fala. Israel não tomou nem a terra dos Moabitas, nem a terra dos filhos de Amon. Porque subindo Israel do Egito, andou pelo deserto até o Mar Vermelho, e chegou até Cádiz. E Israel enviou mensageiros ao rei dos Edomitas, dizendo: rogo-te que me deixes passar pela tua terra. Porém o rei dos Edomitas não lhe deu ouvidos. Enviou Israel também ao rei dos Moabitas, o qual também não quis. E assim Israel ficou em Cádiz. Os Edomitas são a descendência de Ismael, irmão de Isaac. Então assim, quando o povo de Israel saiu do Egito, eles pediram para passar por meio de Edom. Mas Edom não quis. E Deus não permitiu que os edomitas brigassem com os israelitas, porque eles eram irmãos. E irmão não briga. Tá entendendo? E Jefté sabe de todas essas coisas. Então Jefté vai explicar que ó, nós não roubemos a terra de vocês. E ele começa a falar: depois andou pelo deserto e rodeou a terra dos edomitas e a terra dos moabitas. E veio do nascente do sol até a terra dos moabitas e alojou-se da além de Arnon. Porém não entrou nos limites dos moabitas, porque Arnon é limite dos moabitas. Mas Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, rei de Esbom, e disse-lhes: Israel, deixa-nos, peço-te, passar pela tua terra até ao meu lugar. Porém Seom não se fiou em Israel, para este passar nos seus limites. Antes Seom ajuntou todo o seu povo e se acampou em Jaza, e combateu contra Israel. E o Senhor, Deus de Israel, deu a Seom com todo o seu povo na mão de Israel, e os feriram. Israel tomou por herança toda a terra dos amorreus que habitavam naquela terra. E por herança tomaram todos os limites dos amorreus, desde Arnon e desde o deserto até o Jordão. Assim o Senhor, Deus de Israel, desapossou os amorreus de diante do seu povo, de Israel. E os possuirias tu? Não possuirias tu aquilo que Quemos, teu Deus, desapossasse de diante de ti? Assim possuiremos nós todos quanto o Senhor, nosso Deus, desapossar de diante de nós. Agora, pois, és tu ainda melhor que Balaque, filho de Zipó, rei dos Moabitas? Porventura contendeu ele em algum tempo com Israel, ou pelejou alguma vez contra ele? Enquanto Israel habitou 300 anos em Esbom e nas suas vilas, e em Aroé e nas suas vilas, e em todas as cidades que estão ao longo de Arnon, por que o não recuperaste naquele tempo? Tampouco pequei eu contra ti, porém tu usas mal comigo em pelejar contra mim. O Senhor, que é juiz, julgue hoje entre os filhos de Israel e entre os filhos de Amon. Porém o rei dos filhos de Amon não deu ouvidos às palavras que Jefté lhes enviou. Obrigado, Franciele.
É uma coisa muito interessante que Jefté fala. Jefté fala, o teu Deus Quemos, por que ele não te ajudou? Se ele te ajudar a tomar alguma terra, essa terra não é tua? Ele fala assim, nós pedimos para passar por eles, pelos moabitas, eles não deixaram e contenderam com nós. E numa guerra acontece o quê? Quem ganha ocupa terras, até os dias de hoje é assim. A gente está presenciando uma guerra que está acontecendo agora, né? A Ucrânia versus a Rússia. É em prol de quê? Em prol de território, pessoal. Pediu-se pacificamente que não acontecesse guerra e mesmo assim a guerra aconteceu na Rússia e na Ucrânia. E da mesma maneira também Israel pediu pacificamente para passar entre os moabitas. Por quê? Porque Israel não tinha terra. E aí, vocês não vão deixar nós passar. O que que nós faz? Nós guerreia. Porque nós temos que chegar em alguma terra. Não tem como plantar no deserto. E o que ele fala, Jefté fala para o rei de Armon é o seguinte: vocês não fizeram nada. A terra estava lá e vocês não tomaram. Se alguém tomou a terra de vocês antes, o problema é de vocês. Porque quando nós viemos, nós tomamos dos donos que ocuparam a terra. E tem muita gente que é assim, que não tem coragem de lutar por nada, mas quando você consegue, quer te tomar. Entendeu? Porque acha que você é mais fraco. Não é verdade? E isso é em qualquer área da nossa vida. Tem muitas pessoas covardes. Tem pessoa que batalha para comprar o celular, vem alguém e toma. Tem pessoa que quer tomar até seu marido, sua mulher. Não sabe a batalha que foi para conseguir. Mas acha que é mais fácil tomar de você do que lutar por algo. E aqui Jefté tá falando, e aí, ó, tava lá a terra. Vocês não tomaram. Nós pedimos para passar, não deixou nós passar. O que foi que nós fizemos? Guerreamos e vencemos. E o nosso Deus nos entregou. Se o nosso Deus nos entregou, é nossa, pô. E vocês? O Deus Quemo de vocês? O que ele entregou para vocês não é de vocês? O Deus pagão que os moabitas adoravam, que os armonitas adoravam, perdão. Aí Jefté falou, ó, pois tá bom, julgue Deus entre nós e vocês, né? Porque antes de fazer confusão, a pessoa tenta resolver na conversa, entendeu? Eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho problema nenhum em sair com soco com alguém, mas eu evito no máximo. Eu sou um cara muito pacífico. Eu odeio confusão. Ainda mais que a gente vive num dia de hoje muito covarde. Se você for querer brigar com alguém, a pessoa pode querer te matar. Mas eu não tenho problema nenhum em sair com soco com alguém, se for necessário. Tá entendendo? Mas antes de sair no soco, a gente conversa. Por quê? Porque os pacificadores alcançaram paz. Não é verdade? Entendeu? Ah, irmão, mas isso não foi o que Jesus ensinou. Pessoal, eu tô num processo de mudança ainda. Tá bom? Eu não sou perfeito. Mas aqui Jefté tá falando assim, ó. Eu não quero guerra com vocês. Eu não quero guerra com vocês. Vocês estão mentindo. Jefté dá uma aula de história para esse cara. Mas quando a pessoa quer confusão, não importa o que você diga, a confusão está feita. Porque tem pessoas que não querem escutar, querem apenas fazer o que já está proposto no seu coração fazer. Tá entendendo? E quando se trata de países, meu amigo, dá briga mesmo. Mas primeiro tentem resolver tudo na conversa. E o mais importante, estejam preparados para que ninguém vos engane. Não adianta alguém chegar para ti e te convencer de que você fez uma coisa errada. Se você estiver certo, você não fica convencido disso. Hoje um homem me pediu perdão no Instagram, perdoei ele. Né? Ele estava me julgando por fazer lives de batalha à tarde, para tentar ganhar um sustento. Ah, irmão, Deus isso, Deus aquilo. Deus dá, mas a gente luta. E aí ele falou para mim coisas que eu não sou. Me ofendeu. Entendeu? Bloqueei ele da minha vida mesmo. Então vai ter muitas pessoas que vão começar a aparecer e vão tentar convencer você que você é algo que você não é. O rei dos Amonitas tá tentando convencer que Israel é ladrão. E Jefté é inteligente. Jefté fala, nós não. Vocês que estão querendo confusão. Aprendam a se defender. Estudem, pessoal. Saibam de fato quem são vocês, o que são vocês e por que vocês estão certos. Se você estiver errado, admitam. Mas se estiverem certos, não se deixem levar. Aí o rapaz fala assim, eu já te dei algum conselho errado alguma vez?
Eu já te falei alguma coisa que tu não concordou? Não, de fato, ele nunca me deu um conselho errado. Ele nunca falou algo que eu não concordei. Mas a última coisa que ele falou, eu não concordei. E foi errado, sim. Tá entendendo? Então, assim, não importa. Às vezes as pessoas estão do teu lado e elas te enchem com palavras bonitas e são as melhores pessoas do mundo. E de conselho bom o mundo tá cheio mesmo, mas uma hora ou outra, aquelas pessoas que te passaram tanta confiança, elas podem falar algo que você não é, te ofender. E você tem que tentar convencê-las que você está certo. Se você não conseguir, é melhor afastar as pessoas da sua vida. Ou iniciar uma guerra, né? Como a gente não pode ficar iniciando guerra, ficar brigando, é melhor afastar as pessoas. Entendeu? Ah, mas era o meu melhor amigo. É, mas ninguém tá certo o tempo todo. A pessoa tem que entender. Jefté, ele tá ouvindo isso aqui, ó. Vocês são ladrão. O povo de Israel roubou nossa terra. Nós só quer de volta. E Jefté fala, não, não é assim que funciona não, brother. Palavras bonitas foi a que você disse, mas nós não somos ladrões. Nós não roubamos a sua terra. A terra já era nossa, porque nós ganhamos ela numa briga feia. Porque nós pedimos pra passar. Se não deixaram nós passar, nós vai fazer o quê? Nós precisávamos passar. Não deixaram nós passar, nós temos que brigar pra passar. Não vem dizer que nós chegamos na terra e ocupemos a terra, não. É só chegamos aqui, ó. Nenhuma guerra começa desse jeito. Só chegar... Ai, nós nunca fizemos uma guerra assim porque o nosso Deus é justo. Querer tomar uma coisa que não é nossa? Não, nós não queríamos tomar a terra. Mas se nós tomemos, ela agora é nossa. Porque nós lutamos por ela. Porque nós morremos. Porque nós suamos, nós sangramos, nós batalhamos. Vocês não lutaram por essa terra. Vocês não batalharam por ela. E vocês não merecem ela. É simples. Ninguém pode ficar com algo que não se esforçou. Tá entendendo? O verdadeiro roubo é aquele que você tenta tomar da pessoa sem ter feito nada, sem ter lutado, sem nada, sem nenhum esforço. Sacou? Isso é um roubo. Agora o povo chegou lá, ô, moabitas, tem como deixar nós passar? Né? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a tribo de Moab, ela veio de Ló, né? Ló e suas filhas e tal. Mas isso é uma conversa para outra hora. Tem como vocês deixar nós passar? Ah, não tem não. Mas nós precisamos passar. Ah, não tem. Tá bom, vamos lutar. Vencemos a guerra. Deus nos entregou a cidade na nossa mão. Aí chega alguém que nem lutou e quer tomar de você. Tá entendendo? Dá uma comparação muito doida aqui, né? Em toda a área da vida, pessoal, não tem como tomar algo de alguém que lutou por aquilo, não. Tem como você chegar assim e dizer, ai, né? Isso aqui era meu, ó. O cara lutou por aquilo, tá lá. Ah, isso aqui é meu, eu quero de volta. Não é assim que funciona, não. Ah, mas é injusto. Não é injusto. O mundo é assim. Se você não tem coragem de lutar por aquilo que você quer e outra pessoa lutar, é dela. Ah, mas eu botei o oi primeiro. Não tem essa de botar o oi primeiro, pô. Sacou? A pessoa que lutou, a pessoa que merece. Isso em qualquer área da vida. Ah, aquela mulher ali, o meu amigo me tomou. Te tomou por quê? Era minha, era tua como? Aí, você batalhou por ela? Convidou pra sair? Levou pra comer alguma coisa? Insistiu, lutou? Não? Então não tem que tomar dele, não. Não é sua, não. É. Ele lutou, agora a parceria é dele, a parceira é dele. Da mesma forma, também o marido. Da mesma forma, também o emprego. Da mesma forma, o carro. Qualquer coisa. Não adianta chegar depois com o barco andando e dizer, ai, Jefté, devolve aí. Versículo 29 do capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessou por ele Gileade e Manassés, porque passou até Mispa de Gileade, e de Mispa de Gileade passou até os filhos de Amon. E Jefté fez um voto ao Senhor e disse, se totalmente me deres os filhos de Amon na minha mão, aquilo que,
saindo da porta de minha casa, me sair ao encontro, voltando eu dos filhos de Amon em paz, isso será do Senhor e oferecerei em holocausto. Cara, a palavra de Deus fala o seguinte: necessário é que vocês não façam votos, mas se fizerem votos, cumpra. Tem momentos na vida da gente que a gente fala muita besteira. Tá entendendo? É muito fácil você apostar a vida de outras pessoas quando aparentemente essas pessoas não fazem parte da sua família. Às vezes a gente vê desgraças acontecendo e fala, ainda bem que não foi comigo. Tá entendendo? Quando o Jefté faz esse juramento com Deus, ele imagina que vai sair um servo. Ele imagina que vai sair qualquer coisa. Ele não imagina que vai sair a filha dele. Cuidado com o que vocês falam. O próprio Jacó matou sua esposa com a palavra. Entendeu? Às vezes a gente amaldiçoa alguém. Às vezes a gente jura pela vida de uma pessoa porque a gente acha que a pessoa não tem nada a ver conosco. É que a pessoa é de outro canto. Obrigado pelo coração, meu Deus. Muito obrigado, Sueli. Cuidado, pessoal, com o que vocês falam. Deus não quer promessas. Mas se prometer, tem que cumprir. Vindo, pois, Jefté de Mispa, o Senhor entrega seus inimigos na sua mão. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, eis que a sua filha lhe saiu ao encontro, com adufes e com danças, e era ela só, a única, não tinha outro filho, nem filha. E aconteceu que, quando a viu, rasgou as suas vestes e disse: Ah, minha filha, muito me abateu o coração, e muito se turba ele, porque eu abri a minha boca ao Senhor, e não poderei voltar atrás. Então, assim, cuidado com o que vocês falam, pessoal. Não prometam nada para Deus. Não prometam nada para ninguém. Não façam promessas. Mas se fizerem promessas, cumpram. Essas promessas vão ser cobradas. Tá entendendo? Necessário é que não faça promessa, mas se fizer, cumpra. Você não pode prometer nada para Deus, porque de Deus é tudo. Você não pode prometer pela sua vida, nem pela vida do seu próximo, nem pelo seu fio de cabelo, nem por nada. Principalmente quando você acha que isso não vai envolver a sua casa, que isso só vai envolver os outros, porque é muito fácil jurar pela vida das outras pessoas. É muito fácil fazer uma promessa que vai prejudicar terceiros. Mas quando é nós mesmos, quando é a nossa casa, vocês querem saber de uma coisa? Quando Raquel foge da casa do seu pai, Labão, ela leva os ídolos de Labão. Quando Labão vai atrás, ele fala que é Deus e meus ídolos. Jacó fala, morra aquele com quem for achado os teus ídolos. E quando Raquel estava dando a luz ao seu segundo filho, Benjamim, porque Jacó implorou a Deus, me dê pelo menos outro filho. E Deus cumpriu. Raquel morre. Sabe por quê? Porque o que incluía na bênção de Jacó era o seguinte: amaldiçoados são os que você amaldiçoar, e abençoados são os que você abençoar. Quando Jacó abriu a boca e falou, morra aquele com quem estiver os teus ídolos, Jacó imaginou que era um servo. Jacó imaginou que era qualquer outra coisa, qualquer outra pessoa. Ele não imaginou que era Raquel. Se ele soubesse que quem tinha roubado os ídolos era Raquel, ele não tinha falado essa besteira. Entendeu? Foi Raquel que roubou os ídolos, Luciano. Tá entendendo? Então é muito fácil a gente fazer promessas que prejudicam a vida de outras pessoas. Mas quando a gente sabe que vai prejudicar a nossa própria vida ou a vida das pessoas ao nosso redor, a gente não promete. Começa com aquela brincadeirinha. Ah, se eu estiver mentindo, eu quero que um raio caia na cabeça. Então cuidado com o que vocês prometem, pessoal. E ela lhe disse, Pai meu, abristes tu a tua boca ao Senhor. Faze de mim como saiu da tua boca, pois o Senhor te vingou dos teus inimigos, os filhos de Amon. Disse mais ao seu pai, faze-me isto, deixa-me por 2 meses que vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, eu e as minhas companheiras. E disse ele, vai, e deixou-a ir por 2 meses. Então foi-se ela com as suas companheiras,
e chorou a sua virgindade pelos montes. E sucedeu que ao fim de 2 meses tornou ela para o seu pai, o qual cumpriu nela o seu voto que tinha feito. E ela não conheceu o varão. E daqui veio o costume em Israel, que as filhas de Israel iam de ano em ano a lamentar a filha de Jefté, o gileadita, por 4 dias no ano. Quando a gente vê o holocausto, é oferenda, viu, pessoal? Holocausto não é só sacrifício. A palavra de Deus fala que Deus ele não aceita sacrifícios humanos. Deus nunca aceitou sacrifícios humanos. Deus abomina qualquer tipo de sacrifício humano. Tá entendendo? Existia um Deus pagão na antiguidade que as pessoas sacrificavam os seus filhos a ele. Né? O nome desse Deus é Moloch. E o povo de Israel se misturou com a tribo, com a nação na época que adorava Moloch. E eles jogavam suas crianças à fogueira de Moloch. Mas Deus, o Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus onipresente, onipotente, onisciente, nunca aceitou um sacrifício humano. Entendeu? Nunca aceitou um sacrifício humano. Não, sacrifícios de animais eram aceitos sim. Então, quando fala que ela foi sacrificada ao Senhor, quer dizer que ela serviu ao Senhor todos os dias da sua vida. Da mesma maneira como o Samuel também foi sacrificado a Deus. A vida dele, ele foi entregue para Eli e ele serviu a Deus todos os dias da sua vida. Da mesma maneira que Sansão também foi sacrificado a Deus. Ele foi entregue a Deus por sua mãe. Apesar de morar com sua mãe e com seu pai, ele não poderia beber vinho, nem comer fruto da uva, nem poderia cortar o cabelo. Isso também era um tipo de sacrifício. É a mesma coisa que a pessoa fala, eu quero perder peso, eu vou ficar sem comer um negocinho aqui. Capítulo 12. Então se convocaram os homens de Efraim e passaram para o norte. E disseram a Jefté, por que passastes a combater? Enfim, aconteceu. Né? A história de Jefté já foi. Capítulo 13. Quais são os nossos deveres de sacrifício de hoje? Então, Luciano, boa pergunta essa tua, né? Um pai pode sacrificar um filho? Não, nenhum pai pode sacrificar um filho. O único sacrifício que a Bíblia cita foi a oferenda de Isaac, mas Deus não deixou ela ser consumada. É tão tal que Abraão fala, Deus proverá e Deus proveu mesmo. Os nossos deveres de sacrifício de hoje não precisa mais sacrificar nada hoje, meu bom jovem, Luciano. O sacrifício já foi feito. Antigamente o sacrifício era de animais eram oferecidos, todo pacto é consumado com sangue, tá entendendo? Mas a partir da hora que Jesus Cristo vem e verte o seu sangue, derrama o seu sangue pela humanidade, então um sacrifício único já foi feito. De maneira que não é necessário mais fazer sacrifícios a Deus, porque o sacrifício já foi feito e o sangue de Cristo é derramado até os dias de hoje por nós. Tá entendendo? Todo aquele que adora Cristo tem o sangue de Cristo sobre si. De maneira que não é mais necessário nenhum sacrifício. Você não precisa jejuar por humilhação, você não precisa sacrificar nada. O sacrifício já foi feito. Se você quiser ficar jejuando, jejue para expulsar demônios. Se quiser jejuar para se humilhar, faz isso também, se quiser, né? Se quiser, mas Deus não pede isso. Pois é, jovem, jejum e oração. Por que o jejum é bom? O jejum serve para matar a carne. Quem tem muito desejo sexual é bom, desejos sexuais errados, é bom fazer jejum, porque o jejum mata a carne. Tá entendendo? Mas assim, não é obrigatório mais você sacrificar, porque o sacrifício já foi feito. Deus não quer sacrifício, entendeu? Deus ele se agrada mais de obediência do que de multidão de sacrifício. Já que o sacrifício já foi feito, o obedecer é melhor do que o sacrificar. Mas se você quiser sacrificar, sacrifique. Não que Deus pediu para você sacrificar. Qual é o sacrifício? Jejum, esforço, né? Se quiser fazer alguma promessa, também faça. Mas Deus também não te pediu para fazer promessa nenhuma. Tá ok? É isso que eu queria lhe dizer. Bom dia, Rose Carvalho. Pra sempre eu direi.
O Senhor comigo está. E os filhos de Israel, capítulo 13, tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. O dízimo é obrigatório não. Então, Luciano, eu tenho um canal no YouTube, dá uma passada lá que tem um vídeo falando sobre isso, tá bom? O nome do vídeo é Nisso que estão roubando a Deus. É o vídeo com maior visualização, tem 3 mil e pouco. Dá uma passada lá que você vai entender. E aí o que é que acontece? Os filhos de Deus começam a fazer o que é errado aos olhos de Deus. E Deus permite que os filhos dele ficam quanto tempo, pessoal? 40 anos sendo humilhado, sendo pisado pelos filisteus. 40 anos. Quanto mais a descendência passa, mais o povo se esquece de Deus, mais o tempo do sofrimento aumenta. Trazendo isso para nossas vidas, a gente pode perceber que quanto mais a gente peca e mais a gente volta para o pecado, mais a gente afasta Deus das nossas vidas. Tudo começa com 1 ano, 2 anos, 8 anos e agora estamos vendo 40 anos de sofrimento. Tá entendendo? Então assim, é mais difícil voltar para Deus depois que a gente vai pecando mais e mais e mais. Porque cada vez o pecado vai aumentando e vai nos afastando mais de Deus. Sacou? E o povo de Israel demora 40 anos sendo humilhado. Até Deus levantar um Salvador. E havia um homem de Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá. E sua mulher era estéril, e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhes: Eis que agora és estéril, e nunca tens concebido. Porém conceberás, e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinhos ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus, desde o ventre, e ele começará a livrar a Israel da mão dos filisteus. Então a mulher entrou e falou ao seu marido, dizendo: Um homem de Deus veio a mim, cuja vista era semelhante à vista de um anjo de Deus, terribilíssima. E não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém disse-me: Eis que tu conceberás e terás um filho. Agora, pois, não bebas vinho nem bebida forte, e não comas coisa imunda, porque o menino será nazireu. Nazireu, pessoal, é um processo que até hoje existe na tribo de Judá, né? É quando a pessoa se entrega para Deus. Então, assim, o costume do nazireado nessa época era: não se podia beber vinho, fruto da videira. Não se podia comer fruto da videira, uva. Não se podia beber bebidas fortes. Não podia triscar em nada morto. Tá entendendo? Era consagrado a Deus. Não poderia passar navalha nos cabelos. O cabelo tinha que crescer. Tá entendendo? É uma coisa interessante. Isso aqui é o nazireado. Sacou? Então Manoá orou instantaneamente ao Senhor e disse: Ah, Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviastes ainda venha para nós outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. E Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher. E ela estava no campo, porém não estava com seu marido. Apressou-se, pois, a mulher e correu e noticiou a seu marido e disse-lhe: Eis que aquele homem que veio a mim no outro dia me apareceu. Então Manoá levantou-se e seguiu a sua mulher. E veio aquele homem e disse: És tu aquele homem que falou à minha mulher? E disse: Eu sou. Então disse Manoá: Cumpram-se as tuas palavras, mas qual será o modo de viver e serviço do menino? E disse o anjo do Senhor a Manoá: De tudo quanto eu disser a mulher se guardará ela. De tudo quanto procede da vide não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem comida imunda comerá. Tudo quanto lhe tenho ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: Ora, deixa-te que te detenhamos e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: Ainda que me detenhas, não comerei do teu pão. E se fizeres holocausto, oferecerás ao Senhor. Porque não sabia Manoá que fosse o anjo do Senhor.
E disse Manoá ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome? Para que quando se cumprir a tua palavra te honremos. E o anjo do Senhor lhe disse: Por que perguntas assim pelo meu nome? Visto que é maravilhoso. Isso aqui é uma coisa interessante, porque o livro de Isaías fala que Jesus tem 5 nomes, que é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. E aqui o anjo fala: por que perguntas pelo meu nome, que é maravilhoso? Ou o anjo está falando que o nome dele era maravilhoso, ou o anjo está falando que o nome dele é maravilhoso, né? E alguns teólogos, eles veem essa passagem como uma das aparições de Cristo, né? Então é assim, se o nome for maravilhoso, bate com um dos 5 nomes de Isaías. Se o nome for o meu nome é maravilhoso, tipo, o meu nome é tão bonito que é maravilhoso, então não é a aparição de Cristo. Mas é muito interessante essa passagem, entendeu? E outra coisa que é interessante aqui, pessoal, é que o Manoá, ele pede para Deus que o anjo apareça novamente. Ele pede uma segunda aparição. Ele ouve sua mulher falar, mas ele não se deixa levar apenas por isso. Ele não, o anjo apareceu, tá bom. Não. Ele pede uma segunda aparição. Ele quer uma confirmação. Ele pede isso aqui para que ele veja o anjo, para que ele tenha certeza de que é Deus que está falando com eles. Tá entendendo? Trazendo isso para a vida, pessoal, peçam confirmação de Deus em qualquer área, sacou? Não se deixem levar por qualquer coisa que vocês escutam. A mulher de Manoá poderia sair como louca. O que, mulher? Manoá falou: não, tranquilo, eu vou orar e ele vai aparecer de novo. E quando apareceu, a mulher chamou ele: Manoá, vem ver, né? Se ele não tinha certeza, ele teve. Tá entendendo? Então, assim, isso é muito interessante para que vocês levem para a vida de vocês. Não acreditem em qualquer coisa que vocês escutam. Peçam confirmação para Deus. Porque tem pessoas que vão te fazer chorar, vão te fazer espernear, vão te fazer glorificar o nome do Senhor, mas não vão te fazer, de fato, mudarem a vida, porque não vão te entregar uma verdade. Tem pessoas que vão trabalhar conforme o teu coração e a situação de momento. Entendeu? Às vezes você tá tão triste, cara, e alguém chega pra ti e fala: Deus falou que vai tirar essa tristeza do teu coração. Deus falou isso. Mentira. A pessoa tá falando apenas o que você quer ouvir. E nem sempre, pessoal, é bom ouvir apenas o que queremos. Tá entendendo? Então Manoá tomou um cabrito e uma oferta de manjar e os ofereceu sobre uma pedra ao Senhor. E agiu o Senhor maravilhosamente, vendo Manoá e sua mulher. E sucedeu que, subindo a chama do altar para o céu, o anjo do Senhor subiu na chama do altar. O que, vendo Manoá e sua mulher, caíram em terra sobre seu rosto. E nunca mais apareceu o anjo do Senhor a Manoá, nem a sua mulher. Então conheceu Manoá que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porque temos visto Deus. Porém a sua mulher lhe disse: se o Senhor nos quisesse matar, não aceitaria da nossa mão o holocausto e as ofertas de manjar, nem nos mostraria tudo isso, nem nos deixaria ouvir tais coisas neste tempo. Depois teve esta mulher um filho, e chamou o seu nome Sansão. E o menino cresceu, e o Senhor lhe abençoou. Então o Espírito do Senhor começou a impelir, de quando em quando, para o campo de Dan, entre Zorá e Estaol. Naquele tempo, qualquer coisa que as pessoas viam, as pessoas imaginavam que era... mas não era pai de Sansão, que era Deus, né? Então, vi um anjo, eu vi Deus. É uma coisa interessante, uma explicação bíblica aqui. Elias subiu no céu. Elias subiu no céu que a gente vê, esse céu aqui, ó, esse céu azul, né? Elias foi até o céu onde Deus habita? Não tem como saber, tá entendendo? Porque toda carne que vê Deus morrerá, a face, não é verdade? Então assim, as pessoas, Elias subiu no céu. E naquele tempo, nós vimos Deus. Aparecia um anjo, as pessoas diziam, vimos Deus. Então assim, olhou para um anjo, a pessoa já tinha medo de morrer, tá entendendo? Jacó falou, lutei com Deus, né? Só que ele não lutou com Deus, lutou com um anjo, tá entendendo? Então assim, é uma coisa muito interessante, que as pessoas ficam, a Bíblia é contraditória. Ele viu Deus e não morreu. Não, não viu Deus. As pessoas tinham a ideia de que tinham visto Deus, né? Mas elas viam apenas um dos mensageiros de Deus, um anjo.
Qual livro? O livro é de Juízes. Juízes capítulo 13. Obrigado, Lolete Silva. Obrigado pelo presente. Capítulo 14. E desceu Sansão a Tímna. E vendo em Tímna uma das mulheres dos filhos dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe, e disse: Vi uma mulher em Tímna, das filhas dos filisteus. Agora, pois, toma para mim por mulher. Porém, seu pai e sua mãe lhes disseram: Não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o teu povo, para que tu vá tomar a mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos? E disse Sansão a seu pai: Toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Mas seu pai e sua mãe não sabiam que isto vinha do Senhor, pois buscava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Desceu, pois, Sansão com seu pai e com sua mãe Tímna, e chegou às filhas de Tímna, e eis que um filho de leão, bramando, lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente, que o fendeu de alto a baixo, como quem fende um cabrito, sem ter nada na sua mão. Porém, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a entender o que tinha feito. E desceu e falou com aquela mulher. Obrigado, Rose. Aqui é uma coisa muito interessante, porque Sansão ele escolhe uma das mulheres dos filisteus. Claro que a Bíblia fala que isso era a ocasião que Deus estava usando, né, para que ele tivesse a oportunidade de se encontrar com os filisteus. E Sansão fala: agradou os meus olhos. Bom dia, Samanta. Pessoal, nem tudo que agrada os olhos é bom. E aqui está a prova disso. A gente vê também um filho desobediente. Os pais falam assim: Sansão, tem mulher aqui, por que tu não se casa com uma dessa? Não, eu quero aquela. Mas são incircuncisos. Nem tudo que agrada os olhos é bom. E a palavra de Moisés ainda continua até os dias de hoje. Obedece teu pai e tua mãe para que o teu dia se prolongue na face da terra e o Senhor teu Deus não te tire antes do tempo. Um jovem desobediente. E outra coisa, um leão pula de dentro do mato e tenta devorar Sansão. O Espírito de Deus, o capítulo 14 de Juízes agora. O Espírito de Deus baixa sobre Sansão e ele rasga o leão no meio. Esse leão é quem? A palavra de Deus fala que Jesus Cristo é o leão da tribo de Judá. E por que esse leão tentou atacar Sansão? Porque esse leão é uma simbologia a Satanás. Porque Satanás é que sempre está ao nosso derredor, bramando e rugindo, como se fosse um leão. Um leão que sai dentro do mato e ataca Sansão, esse aqui não é Jesus. Jesus é o leão da tribo de Judá. Jesus não ataca ninguém. Jesus não ataca os seus, Jesus não quer destruir ninguém. A simbologia do leão da tribo de Judá é simbologia de poder, de reinado. Esse leão que sai aqui de dentro do mato e ataca Sansão é uma representação de Satanás. Tu veio pelo FI, Samanta? Que coisa boa. É uma representação de Satanás. Satanás que sempre está ao nosso derredor, tentando nos tragar, tentando nos destruir. Mas Sansão, ele tá com quem? Com Deus. Se Sansão não tivesse com Deus, o leão tinha matado Sansão. Então assim, não importa quantos leões saiam de dentro do mato. Se você estiver com Deus, eles não vão conseguir te fazer nada. Sansão, ele recebe o Espírito do Senhor, Espírito de guerra, Espírito Santo, e rasga o leão no meio. E depois de alguns dias voltou ele para tomar, e apartando-se do caminho, viu o corpo do leão morto. Eis que no corpo do leão havia um enxame de abelhas com mel. E tomou nas suas mãos, e foi-se andando e comendo dele. E foi-se a seu pai e sua mãe, e lhes deu dele, e comeram. Porém não lhes deu a saber que tomou o mel do corpo do leão.
Outra coisa interessante aqui. O nazireu não pode tocar no corpo de morto. E a gente vê Sansão sendo totalmente desencaminhado da justiça e da verdade de Deus. A gente está vendo aqui uma luta espiritual. Estão tentando fazer Sansão se desviar do Senhor. Estão tentando fazer Sansão se desviar da promessa. E o inimigo é tão sujo que faz um favo de mel aparecer em cima de um corpo. Por quê? Porque Satanás quer que Sansão trisque no corpo de um morto. E Sansão trisca no corpo do leão. Tá entendendo? Sansão trisca no corpo de um leão. Tá dentro da sacola, de trás da porta. Porque sempre vai ter algo chamativo para fazer você se desviar da presença do Senhor. Eu vou falar para vocês algo. Sansão não era uma boa pessoa. Sansão, ele não era uma pessoa santa. Sansão se deitava com prostitutas, se casou com filisteias, pegou no corpo de morto, fez tudo o que desagradava a Deus e por muito tempo acreditou que a força estava nele. Tá entendendo? Mas Deus queria que a promessa em Sansão perdurasse. Deus queria que Sansão fosse o instrumento. Mas para isso Sansão ia ter todo um trabalho à sua frente. Porque toda ação, pessoal, tem uma reação. Deus não mandou Sansão triscar no corpo do morto. Deus não mandou Sansão se casar com a filisteia. Deus não mandou Sansão falar o segredo da sua força. Porque o segredo da força de Sansão não era seus cabelos grandes, e sim Deus. O cabelo grande era só o pacto. Tá entendendo? E quando ele cortou o cabelo dele, ele quebrou o pacto com Deus. Mas no meio desse processo, Satanás está sempre tentando fazer com que Sansão se afaste da presença de Deus, seduzindo Sansão com mulheres, seduzindo Sansão com mel, sempre tentando fazer Sansão fazer tudo o que não agrada ao Senhor. Disse-lhe, pois, Sansão, eu vos darei um enigma a adivinhar. E se nos 7 dias da boda me declarar e descobrires, vos darei 30 lençóis e 30 mudas de vestes. E se não puderem declarar, vos me dareis a mim os 30 lençóis e as 30 mudas de vestes. E estes lhe disseram, dá-nos o teu enigma, e adivinharemos. Então lhe disse, do comedor saiu comida, e a doçura saiu do forte. E em 3 dias não puderam declarar o enigma. E insistiram com a primeira mulher de Sansão e fizeram com que ela falasse o enigma. Era para Sansão ter aprendido a lição aqui. Era para Sansão ter aprendido que não era mais necessário ele se misturar com as filisteias. Era para ele ter aprendido que os inimigos dele estavam fazendo de tudo para lhe derrubar. Mas Sansão não aprendeu. E aí o que acontece? Depois de matar 1000 homens, né? Sansão se casa com Dalila. E aí Sansão se casa com Dalila. Dalila insiste com ele para saber o motivo da sua força. Podemos julgar Dalila? Podemos. Mas se você estivesse no lugar de Dalila, o que você teria feito? Dalila era filisteia. Provavelmente foi chantageada. De todo jeito eles iam fazer Dalila entregar Sansão. Só que Sansão já tinha aprendido com a sua primeira mulher a não confiar nos filisteus. E mesmo assim ele continua com Dalila. Sabe qual foi o erro de Sansão? O erro de Sansão foi que ele se esqueceu que a força dele não vinha dele. Ele se esqueceu disso. O erro de Sansão foi que ele começou a pensar que ele era o cara. Tá entendendo? Sansão começou a acreditar que o poder vinha dele.
E ele tinha se esquecido que não, que Deus que tinha dado esse poder para ele. Que era um pacto, que não tinha nada a ver com o cabelo. Sabe qual é o significado do cabelo de Sansão? O cabelo de Sansão é só a promessa. O cabelo de Sansão é a mesma figura do fruto proibido. Olha, o fruto proibido tá aqui, não coma. Se vocês comer, vai dar merda. Entendeu? Tem muita gente que tá com pacto na vida e quebra. O cabelo de Sansão não significava nada. Era só uma questão de confiança. Deus tá falando assim, não corta. Pronto, simples. A força não estava no cabelo, a força vinha de Deus. Mas Sansão tinha se esquecido. E esse foi o erro de Sansão. Sansão começou a andar com suas próprias pernas. Ele se tornou totalmente dependente da sua própria força. Ele ficou um homem egoísta. Ele começou a se achar demais. Ele achou que era indestrutível, invencível. E tem muita gente que se esquece, que só consegue as coisas, que só dá tudo certo porque Deus está nas suas vidas. E começam a agir igual a Sansão. Tá entendendo? E o cabelo de Sansão foi cortado. E a promessa foi cortada da vida dele. Pegaram Sansão, vazaram os seus olhos e colocaram Sansão no templo de Dagon. E escarneceram de Sansão todos os dias, blasfemando contra Deus, zombando dele, falando, esse aqui era Sansão, o homem mais forte do mundo. Por quê? Porque Sansão tinha se tornado narcisista, egoísta, achando que tudo era consequência da sua força, do seu poder, que ele era o cara. Se trancassem ele numa cidade, ele pegava a porta, botava nas costas e levava embora. Tudo que Sansão queria fazer, ele fazia porque não tinha ninguém para lhe parar. Matava quem queria, pegava e morto, se deitava com quem queria, não respeitava em nenhum momento Deus na vida dele. O corpo de Sansão só era santo por causa da promessa, mas tudo que Sansão fazia é contra a vontade de Deus. Ele só não tinha quebrado a promessa, por isso que Deus tolerava Sansão. Mas Sansão começou a se achar demais. A porta do reino pesava 4.000 quilos. Caraca. E aí Sansão começou a ser humilhado. E as pessoas sempre perguntam, Sansão foi salvo? Sansão foi salvo. A palavra de Deus fala que enquanto Sansão era humilhado, o cabelo dele estava crescendo. Deixa aqui, eu vou lavar. Enquanto o cabelo dele crescia, a promessa voltava para a vida dele. De maneira que o cabelo de Sansão ficou quase do mesmo tamanho do momento em que o pacto foi quebrado. E quando Sansão sentiu que o seu cabelo já estava grande, ele invocou o nome do Senhor e o Senhor lhe entregou de novo sua força pela última vez. E ele quebrou o templo de Dagon, o templo dos filisteus em Israel. E a palavra de Deus fala que ele matou mais na sua morte do que em toda a sua vida, libertando o povo. A vida de Sansão é a representação não só de quedas e fracassos, mas também de arrependimento. Só que a maior simbologia da história de Sansão é: não dá para se arrepender sem reconstruir o pacto. Deus poderia ter perdoado Sansão com o cabelo curto? Poderia. Mas que lição a Bíblia teria ensinado para nós? Nenhuma. Porque o pacto não tinha voltado para a vida dele. Qual é o pacto? O pacto era o cabelo. O cabelo era o pacto. O sinônimo do cabelo de Sansão grande é um sinônimo de pacto. Deus restitui a força de Sansão, mas só depois que o pacto foi consertado. Depois que o pacto voltou. Não tem como invocar o nome do Senhor sem reconstruir o altar. Tá entendendo? Deus não ia ouvir Sansão enquanto o cabelo dele estava curto, porque a quebra do pacto era a vergonha de Sansão. O cabelo curto de Sansão era sua vergonha. Se Sansão tivesse com o cabelo na zero raspado, era uma vergonha diante de Deus. Mas enquanto escarneciam de Sansão, Sansão não resmungou, Sansão não blasfemou, Sansão entendeu. Sansão entendeu que a força não vinha dele. Essa humilhação que Sansão está passando, né? É para que ele entenda que não veio dele a força. Não veio de mim. A humilhação, os olhos vazados, as pessoas debochantes. Sansão tinha todo o motivo do mundo para blasfemar contra Deus.
Mas ele entendeu que a culpa tinha sido dele, porque ele fez tudo o que desagradava. Ele caiu na armadilha do inimigo. Ele ficou na dele, esperou, foi paciente e o pacto foi reconstruído na vida dele. Quando ele sentiu que o pacto com Deus tinha voltado, que seu cabelo tinha crescido, aí ele invocou o nome do Senhor. E Deus ouviu. Não, eu sei que o cabelo era só um dos pactos. Entendeu? Então essa é a história de Sansão para nossa vida. Esse é o cabelo de Sansão. Reconheça que a força não está em você. A força está em Deus. Deus é a sua força. Amanhã de manhã a gente continua falando mais um pouco, pessoal. Quem quiser continuar acompanhando algum conteúdo hoje ainda, podem ir no YouTube, dar uma olhada lá. Tá bom? Profeta do Bem, o canal. Resumindo, o pacto era a obediência a Deus, claro, né? O cabelo era a figura do pacto. Entendeu? Sim, Luiz, foi Sansão que matou mais de 1000 homens com a queixada de jumento. A história de Sansão é uma história de entendimento, né? Para que você entenda que não é você. Imagina Sansão depois que cortou o cabelo, percebeu que não tinha mais força. Porque para Sansão falar para Dalila o motivo da sua força, ele no mínimo achava que não tinha nada a ver com o pacto. Ele achou que ele era o cara, ele achou que ele era especial. Tipo, eu sou o cara, ela vai cortar, pode até cortar meu cabelo, mas eu não vou perder minha força. Entendeu? Então tem pessoas aí que acham que são elas. Deus levanta a pessoa, Deus faz com que a pessoa consiga, a pessoa chega no nível de não reconhece mais Deus. Eu sou o cara. Eu consegui. Entendeu? Essa é a representação da história de Sansão. Sansão reconhece que não é ele. Imagina pra ele a vergonha de descobrir que os seus inimigos conseguiram lhe parar, né? Imagina Sansão, um homem que matou 1000 pessoas com a queixada de jumento, ser amarrado e ter seus olhos vazados. Isso pra ele era uma humilhação, cara. Sacou? Era uma humilhação absurda. Mas serviu pra ele aprender que não era por causa dele, que ele não era o cara, que ele não era o bambambam, que ele só conseguia fazer aquelas maravilhas porque Deus estava com ele. Entendeu? Os historiadores confirmam que havia um homem na época temido por sua força, pois esse era Sansão. Sim, pessoas que chegam no nível esperado acham que não foi Deus quem colocou ali, nem lembra mais de Deus. E isso, a história de Sansão é uma representação disso, desse fato. Pessoal, bom dia. Eu vou desligar a live agora. Qualquer coisa acompanha lá no canal do YouTube. Tem um link no perfil do TikTok aqui que leva para uma campanha que eu tô fazendo. Quem quiser dar uma passada lá. E é isso. Obrigado. Eu tô muito exausto esses tempos. Fazer live diariamente cansa muito. Na tarde eu volto.